Eu vou falar um pouquinho, né, sobre o papel, né, dos profissionais, das equipes da atenção primária à saúde, dentro de todo esse contexto aí que já foi falado, né, pela doutora Zene, pela doutora Zaira. Então, assim, eh, entendendo que a gente quer um cuidado compartilhado, né, das equipes da atenção primária com a atenção hospitalar desde o pré-natal, né, como a Zene falou, desde o pré-natal, com a identificação da gestante de risco, o encaminhamento, né, dessa gestante para pré-natais especializados, a possível, né, internação dessa gestante, o nascimento desse bebê, internação desse bebê na unidade neonatal. Então, realmente, o método Canguru passa por todas esses setores, né, e, finalmente, então, com a alta dessa criança, né, do hospital e o retorno dela para casa. E aí a gente segue, né, esse compartilhamento dessa desse cuidado. E aí eu trouxe, assim, um formato de um checklist, né, de como que os profissionais da atenção primária à saúde devem atuar, então, nesse período, né, mais especificamente da terceira etapa do método Canguru. Então, inicialmente, né, a gente vai, como o Zene falou, na primeira semana, essa criança deve ser atendida pelo menos 3 vezes, isso seria o ideal. E nesses atendimentos, então, seja uma visita domiciliar, né, que seria realmente o ideal na primeira semana, seja uma consulta na unidade básica de saúde, assim, perguntas que a gente pode fazer aos pais ou familiares, né, que estejam acompanhando essa criança. Então, como foi a chegada do bebê em casa? Se vocês têm alguma dúvida, se querem tirar alguma dúvida, conversar sobre a posição canguru, questionar se estão fazendo, né, como estão fazendo e quem está fazendo. E a gente fala um pouco também, né, no material do curso, da importância de que essa posição canguru seja realizada apenas pela mãe e pelo pai, mas que, né, a rede de apoio fortaleça, né, esse casal para que essa posição possa acontecer pelo maior tempo possível. Conversar um pouquinho sobre a amamentação, então questionando, né, como que está essa amamentação, se está acontecendo, se está tendo alguma dificuldade, né, como que a gente pode também orientar e ajudar, né, nessa amamentação. Questionar sobre agendamentos, né, de acompanhamentos dessa criança no hospital de origem, porque, como a gente fala, é um cuidado compartilhado. Então, a criança ela vai ser atendida nos ambulatórios de terceira etapa da atenção hospitalar e também, né, pelos profissionais da atenção primária, seja na UBS, seja nas visitas domiciliares. Então, se tem algum acompanhamento, se tem algum agendamento já, né, feito, como é que está esse segmento? Também questionar sobre o bebê, né, se ele apresentou algum sinal de alerta, e isso também é muito falado no curso sobre o que, né, como a Zaira falou, as situações clínicas, as intercorrências clínicas que esses bebês já vivenciaram e que ainda podem vivenciar nessa etapa. Então, se esse bebê apresentou algum sinal de alerta, como é que estão as eliminações, né, vesical, intestinal, como é que está o sono, o repouso, né, a postura para dormir, como que essa criança está sendo colocada no berço, né, se recebeu visitas, e aí a gente chama um pouco a atenção para essa questão também das visitas, para proteger essa criança, né, e evitar exposições desnecessárias e que podem trazer, né, complicações. E a rede de apoio, como a Zaira já falou também, né, com como que essa família está se estruturando e com quem ela pode contar, né, dentro dessa rede de apoio, né, tanto, né, intrafamiliar, ou seja, dentro do domicílio, mas também fora desse domicílio, como que essa família tá sendo auxiliada. E aí também eu trago uma questão, um contexto de observação, né? É preciso que esse profissional observe esse contexto familiar. Então, observe a presença de algum sinal de alerta, tanto nos pais como no bebê. Então, como está essa mãe? Se ela está ativa, se ela está melancólica, se ela está triste, se ela está muito estressada, se ela está muito sonolenta. Então,
como que essa mãe está se apresentando, a mesma coisa como o pai está, se o pai está participando, se ele também está proativo, ou se ele também está muito estressado, né, irritado, como que está esse contexto. E o bebê, né, como é que esse bebê está do ponto de vista clínico, se também ele está apresentando algum sinal de alerta, se ele também está muito sonolento ou não, se está ativo, se está mamando direitinho. Então, a observação, né, nossa, dos profissionais em relação aí a essa tríade é muito importante, ou mesmo em relação a outros familiares que estejam presentes também no momento. Observar o contexto familiar e as redes sociais de apoio disponíveis. Então, a gente também observar durante as consultas, durante os atendimentos e durante as visitas domiciliares, como que está se organizando, né? Como que essa família está se organizando e as redes de apoio com quem essa família está podendo contar. Observar se há algum agendamento de avaliações específicas dessas crianças, então, como avaliação oftalmológica, avaliação auditiva, que são extremamente importantes, fazem parte da triagem dessas crianças que nasceram pré-termo e que nasceram de baixo peso. Então, além daquela triagem neonatal universal que a gente tem alguns exames específicos para essas crianças nessa fase, então é importante também que a gente procure saber exatamente para que a gente não demore, não atrase, né, nesses diagnósticos, e os encaminhamentos para especialistas quando necessário. Então, é interessante que a gente observe, que a gente cheque, né, no resumo de alta, ou mesmo nos papéis que às vezes as famílias trazem de encaminhamentos, né, se existem esses encaminhamentos, se já conseguiram ser agendados, para que a gente possa apoiar essas famílias, né, nesses contextos aí das consultas com especialistas. Em relação também a esses atendimentos, é preciso que a gente faça uma avaliação dessa criança, né? Então, eu trago aqui também como um checklist o que nós vamos avaliar, né, desses bebês. Então, o ganho ponderal, né, a medida do perímetro cefálico, a medida do comprimento, essas medidas elas devem acontecer semanalmente, né? O peso a cada consulta, né, deve ser aferido. O manejo da amamentação, como que está, né, a amamentação, e a gente traz um recurso dentro de uma das unidades só sobre isso também, trazendo direitinho a parte de manejo da amamentação, como que a gente pode auxiliar, né, ajudar essa mãe nessa amamentação. Avaliar o sumário de alta do bebê para conhecer sua história clínica. Então, todos os bebês, quando recebem alta da unidade hospitalar, eles saem com o resumo de alta. Nesse resumo de alta vai, né, escrito ou vai marcado as intercorrências clínicas, o que aconteceu com esse bebê e, principalmente, chamar atenção para alguns fatores de risco que são necessários um segmento, né? Então, o que tem nesse sumário de alta? E muitas vezes esse sumário de alta também traz as informações de quais exames esses bebês precisam fazer, quais consultas, né, de especialistas eles, né, receberam encaminhamento. Então, é importante que a gente cheque o sumário de alta, que a gente entenda também um pouquinho sobre o sumário de alta para conhecer melhor esse bebê. Avaliar as situações de risco, e aqui quando a gente fala em situação de risco, não só, né, riscos clínicos do bebê, psíquicos, né, da família, da mãe, do pai, mas também situações de risco social, situações de risco econômico, né? Então, como que está, né, o contexto familiar e como que essa criança está dentro desse contexto, e nessas situações de risco, como nós poderemos intervir, né, se for necessário. E avaliar o crescimento e desenvolvimento, considerando sempre a idade gestacional corrigida, no caso daquelas crianças que nasceram pré-termo, sobretudo as que nasceram menores de 34 semanas. Então, esse crescimento e desenvolvimento, na verdade, ele é contínuo, né? Essa avaliação ela é contínua, a gente começa a identificar alguns riscos, tanto para o crescimento como para o desenvolvimento. Podemos identificar já desde a terceira etapa, mas principalmente depois, a longo prazo, né? No segmento desses bebês, isso vai ser sempre avaliado. A gente entende que todos os bebês que nascem com fatores de risco para ter alterações no seu crescimento e no seu desenvolvimento, como a prematuridade, né? Como o baixo peso,
como alterações neurológicas, alterações de neuroimagem. Então, são situações que já alertam, né, os profissionais, nós profissionais, tanto da atenção hospitalar como da atenção primária, já trazem, né, aquele alerta de que esse bebê precisa de encaminhamentos, precisa de diagnósticos, então precisa da realização de exames específicos, exatamente para que a gente consiga cuidar melhor, né, nesse acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento desses bebês. E aí também assumir, né, dentro desse checklist, quais as orientações, né? Então, nós profissionais temos esse papel fundamental de orientar essas famílias. Então, orientar com relação à imunização, encaminhar se necessário. Então, a, as crianças, quando saem de alta, nem sempre, né, fizeram as vacinas necessárias, porque também dependem do peso, né? Existe o peso mínimo necessário para iniciar as vacinas. Então, é importante que a gente identifique, já tem peso para as vacinas, para iniciar o calendário. Então, vamos encaminhar para o calendário para que a gente não atrase mais do que já atrasou, né, devido à internação do bebê. Então, e devido também às condições de peso. Então, orientar e encaminhar essa criança para a imunização, reforçar o manejo do aleitamento materno. Então, como eu já falei, questionar, né, observar a mamada, né, como que essa criança está mamando, ouvir, né, escutar essa família, escutar essa mãe, escutar as dificuldades e intervir no que a gente puder, né, em relação ao manejo da amamentação. Identificar também se essa criança ela tem critérios para o uso do palivizumab, né? Então, a gente sabe que existe portaria ministerial, né, autorizando o uso do palivizumab para crianças que nasceram, né, pré-termo extremos, menores de 28 semanas, e também para crianças que tiveram broncodisplasia, que tiveram cardiopatia congênita, que tem cardiopatia congênita. Então, encaminhar essas crianças, checar com essas famílias, vocês sabem que tem que fazer essa, né, essa medicação, né, o palivizumab é um anticorpo monoclonal, então, essas crianças vão tomar no período da sazonalidade. Agora, por exemplo, a gente está iniciando esse período. A partir de fevereiro, a gente começa, né, a imunização com o palivizumab aqui no Brasil. Então, checar os documentos necessários, se já foram entregues, se essa criança já está cadastrada nos centros, né, de referência para o palivizumab. Orientar também a administração de medicamentos. Então, é importante checar as doses, checar como essa família está administrando essas medicações, se está administrando corretamente e corrigir algum erro aí que, né, esteja acontecendo, se for o caso. Orientar com relação à higiene oral, à higiene corporal. Como Zaira falou, a gente tem uma unidade falando sobre os cuidados e manuseios individualizados. Então, como deve ser o banho, né, desse bebê, para que a gente proteja, né, principalmente, não só com relação à temperatura, mas também com relação ao neurodesenvolvimento. Então, orientar direitinho essa higiene do bebê, orientar a troca de fraldas também. A gente também, né, traz essa questão da troca de fraldas também, as propriedades, as características também que a gente, de como a gente deve lidar também com esse tipo de cuidado nesses bebês, principalmente, né, pré-termo. Em relação ao aleitamento materno exclusivo, sempre reforçar. Então, como o Zene falou, às vezes as crianças saem numa transição, né, em uso de fórmula, mas sempre que possível, a gente estimular o aleitamento materno, estimular que essa fórmula, né, seja descontinuada e o aleitamento materno seja estimulado. E caso essa criança esteja e necessite continuar, né, com o uso de fórmula, então orientar também o preparo correto dessa fórmula, a higiene dos utensílios, né, nos casos realmente que essa fórmula for necessária. Orientar também com relação à temperatura corporal, ao banho, a prevenção da hipotermia, que a gente sabe que esses bebês eles têm uma dificuldade maior para a termorregulação, então podem fazer hipotermia com mais facilidade. Então, também essas orientações em relação ao ambiente, em relação às roupinhas e principalmente em relação à posição canguru, que também é um fator de proteção, né? Uma forma da gente proteger também em relação à hipotermia. Então, a gente vai abrir para perguntas. Eu acho que, né, vocês podem também questionar outras funções, outros papéis. A gente traz um pouco disso, né, de como a gente vai agir na prática, né, como eu trouxe aqui uma forma de checklist.
Mas, na verdade, tem muito conteúdo, né, no curso, ao longo de todas as unidades, para realmente preparar, capacitar, esclarecer melhor os profissionais que vão atuar recebendo, né, essas crianças nascidas pré-termo, nascidas baixo peso, né, nas unidades básicas de saúde, na atenção primária. E é isso.